Está começando mais uma Universidade Aberta. Para esse programa, a gente preparou diversas matérias de eventos, tanto dentro da PUC quanto fora da PUC. Para começar, a gente vai falar sobre uma matéria que a repórter Ana Bia fez. Ela cobriu o lançamento do novo livro do Mário Sérgio Cortella, que chama Educação, Convivência e Ética. O lançamento foi aqui no Tuca e ela foi lá conversar um pouco com ele. A gente vai assistir a matéria. Como ele chama Educação, Convivência e Ética, e a convivência se dá no conjunto das pessoas, e a ética é algo que importa a todos e a todas, e educação não é só escola, as três coisas se agregam. Interessa a família, interessa as pessoas da mídia, afinal de contas, nós estamos lidando com uma coisa que não pode ser descuidada, que são os valores de convivência saudável. Sabemos que o Cortella ele tem uma participação, é um educador, dá uma grande contribuição com o seu pensamento, com suas reflexões para o nosso país. E a nossa editora também é uma editora comprometida com a educação. Por isso, não foi difícil, digamos, esse trabalho em conjunto. Esse é o 25º livro do filósofo e também professor Mário Sérgio Cortella e foi lançado aqui no Teatro da PUC, o Tuca. No evento, além dos autógrafos, o professor fez uma palestra falando sobre a aplicação da ética no nosso dia a dia e deu alguns exemplos, como a política, os momentos de falta d'água e até o 7-1 de Brasil e Alemanha na Copa do Mundo de 2014. A Alemanha, naquele jogo, ela conseguiu introduzir, de novo, numa discussão, um valor ético muito importante, que é piedade. Pode parecer anedótico falar isso em relação ao jogo, mas a piedade é algo que não pode ser colocada de lado. Piedade é a capacidade de vencer sem humilhar, de derrotar sem ofender, de ultrapassar sem esmagar. E por isso, a seleção alemã, com todos os méritos, ela venceu a Copa, mas também venceu uma das questões éticas mais fortes, que é não deixar de lado o respeito àquelas pessoas, inclusive, que a gente é capaz de vencer. Ética falta para tantas pessoas. Se nós pensarmos na questão educacional, se nós pensarmos particularmente na questão política, esse problemas que nós vivemos hoje é uma falta de ética muito grande. Então eu acho que as pessoas precisam ler esse tema, esse assunto. Meus 35 anos como professor da PUC permitiram que eu aprendesse bastante e isso, claro, me gera alegria quando eu posso lançar esse 25º livro no nosso teatro, no nosso Tuca. Por isso, eu fico sempre não só emocionado, eu fico honrado, de estar aqui, ainda mais conversando com a DV PUC, em que eu tive o gosto também de, por 11 anos, ser apresentador do programa Diálogos Impertinentes. Bom, o João foi na aula magna do curso Universidade Aberta à Maturidade e ele vai contar um pouquinho como é que foi. Sim, Carol. O tema da aula magna era o desafio do século XXI é o envelhecimento saudável. Quem ministrou a aula foi um dos maiores geriatras do país, que é o professor Dr. Wilson Jacob Filho. E na matéria a gente vai explicar um pouquinho o que é esse curso, Universidade Aberta à Maturidade, vai mostrar um pouco da aula magna e também vai mostrar, foi bem legal no evento, eles aproveitaram para homenagear 3 alunos que completavam 100 anos. É a dona Esmeralda, a dona Eugênia e o seu Jaime. Então vamos assistir a matéria. A Universidade Aberta à Maturidade, que vai completar 25 anos de existência no próximo ano, é uma proposta de educação continuada, voltada para o público com mais de 40 anos. E a proposta dela é fazer um processo de atualização cultural, orientações práticas de saúde e atividades socioculturais e educativas. E para abrir o ano letivo do curso, a PUC São Paulo convidou o professor Dr. Wilson Jacob Filho para ministrar uma aula magna sobre envelhecimento saudável. Envelhecimento saudável parece uma condição utópica, mas na verdade é muito mais próximo da realidade do que pode parecer às pessoas que não pararam para pensar nesse assunto. E o que nós vamos usar é de uma série de informações disponíveis, tanto na mídia científica quanto na mídia mais popular, a respeito de como proceder e como se encaminhar para o envelhecimento saudável. Ele é saudável não só porque ele tem uma condição de boa adequação das doenças, mas ele é saudável porque este indivíduo se propõe a fazer parte de uma sociedade, a ter uma condição funcional, tanto do aspecto físico, quanto psíquico, quanto social. Então, saudável é o indivíduo que
PUC se insere dentro de uma sociedade com papéis sociais, no plural. E nós pretendemos que os idosos façam parte da sociedade no presente e no futuro. E nada melhor do que exemplos da Universidade de Envelhecimento Saudável, como Jaime, Esmeralda e Eugênia, alunos do curso e que completam, esse ano, 100 anos de vida. Como presente, receberam uma homenagem da PUC São Paulo. Eu, quando me aposentei, e meu filho achou esse curso, aí ele me disse: pai, vai se matricular. Eu vim aí, me matriculei em 1997, agosto de 97. Então estou de lá até agora. Eu estou 19 anos aqui na PUC, viu? E ao lado dos meus professores, e amando tudo que eu recebo, esse punhado de coisas boas, de instruções e tudo mais, viu? Muito amor ao lado dos meus colegas e tudo isso, viu? Eu me mudei na esquina, na mesma rua da PUC. E eu, como tenho formação professora, sou formada em turismo e letras, eu não sei ficar desocupada. Aí eu me lembrei, fiquei sabendo que a PUC era do meu lado. E aí comprei até o tempo, isso há 18 anos. Muita de gratidão pelo carinho que eu recebo das minhas colegas, dos meus professores, muito carinho, muito amor. Eu me sinto uma prolongação da minha casa, continua, a minha casa é a PUC. Não tem nada que pague o quanto me fez bem estar aqui. Bom, aconteceu aqui no Tucarena, na PUC, o aniversário de 40 anos do programa Pós-Graduação em Educação Currículo. Junto com a comemoração dos 40 anos, também foi comemorado os 10 anos da revista E-Currículo, que é produzida pelos alunos. E eu fui lá entender melhor como essa revista e acompanhar o evento. O programa de pós-graduação em Educação Currículo da PUC São Paulo completa 40 anos, junto com a revista E-Currículo, criada e elaborada pelos próprios alunos, que completa 10 anos. O evento para a comemoração dos aniversários aconteceu no Tuca e contou com a presença de professores e alunos. É uma grande satisfação poder estar aqui nesse momento, sabendo o que esse programa significou na história da educação brasileira. Foi um dos primeiros programas de educação, de pós-graduação em educação no país. E fez uma linda história, uma história que não foi uma história intramuros da universidade. Foi uma história que extrapolou os muros, influiu nas políticas públicas, na direção da redemocratização desse país. E continua com esta preocupação. Então é um dia de festa. É uma alegria, é um prazer muito grande poder estar neste programa desde que ele começou. Fui convidada pelo professor Dr. Joel Martins, que criou o programa e que foi um dos criadores da pós-graduação no Brasil e que inspirou diferentes programas. E ele me convidou para ser professora da pós-graduação deste programa. E aí, ao mesmo tempo, com medo e ousadia, eu assumi esse compromisso, essa responsabilidade, e estou nesse programa até hoje. E cada semestre, cada início de ano, cada ano que a gente completa é uma novidade que a gente cria, é um estímulo novo, porque a gente forma muita gente. Fazer uma pós-graduação todo mundo quer fazer, mas fazer na PUC é uma outra situação. Por que fazer na PUC? Porque a PUC tem todo um histórico de emancipação na educação, de fazer a educação com revolução, com princípios que vêm de encontro aos ideais e aos sonhos de quem quer ver uma sociedade diferente. Então, hoje nós estamos em mais uma comemoração dos 40 anos do programa. Nós fazemos doutorado em currículo, educação currículo, e 10 anos da revista E-Currículo. E quanto que é importante essa revista, não só para o programa, mas principalmente para o
corpo docente do programa e para os alunos que veem a produção sendo valorizada e já servindo como referência para todo o Brasil, para o mundo, ler o que a gente faz e o que a gente pensa. Isso é muito interessante. A revista foi uma iniciativa dos próprios alunos, né? Então isso já mostra como é o programa. A maioria são artigos não só dos alunos e professores do programa, né? A gente recebe artigos e textos até daqueles que não concordam, né, com a nossa linha de atuação, mas que principalmente valoriza a produção dos próprios alunos daqui da PUC. Para celebrar o aniversário do programa, os alunos e professores assistiram a uma peça de teatro sobre a vida de Paulo Freire, grande referência na educação e que até hoje inspira a instituição. Nesse programa, então, eu tive especialmente 2 grandes encontros felizes. Um deles foi com o professor Joel Martins e o outro com o professor Paulo Freire. E com o professor Paulo Freire eu trabalhei 17 anos dentro da sala de aula, dando aula junto com ele. Eu posso realmente dizer, olhando hoje numa retrospectiva da minha formação, que a grande formação que eu tive foi com Paulo Freire na prática, olhando a sua prática, olhando a sua teoria, olhando a sua política e, sobretudo, lições de vida. Cursar pós na PUC é um aprendizado não só para a vida profissional, é um aprendizado para a vida pessoal também. Então a gente cresce, né, na profissão, mas cresce também como pessoa, principalmente porque a gente convive com a própria vivência, né, e teoria de Paulo Freire, que é algo que é concretizado no próprio cotidiano do programa, com os professores, com os colegas, né? Então esse eu acredito que seja o diferencial de eu estar aqui hoje na PUC. O programa teve um aspecto importante, porque veja, é hoje um dos temas fundamentais da educação brasileira, é se vamos ou não criar bases comuns nacionais do currículo. Um currículo para todos, um currículo que respeite especificidades regionais, locais ou diversidade curricular. Então, o nosso programa trabalha exatamente com essa questão hoje. Vamos traduzir numa cultura comum, vamos fazer conteúdos disciplinares, vamos fazer interdisciplinaridade. Que horizonte nós vamos dar para a educação no Brasil como um todo? O Anselmo foi num evento do LaborVox, que é o laboratório de voz aqui da PUC, e ele vai contar pra gente como é que foi fazer essa matéria. Carol, o LaborVox ele fez um evento em comemoração ao Dia Mundial da Voz, que é celebrado no dia 16 de abril, para falar dessa importância das pessoas cuidarem da própria voz. Nesse evento, eles, além de cartazes explicativos que explicam para as pessoas a importância e os cuidados que elas podem ter, trouxe também o cantor Luiz Aranha para fazer uma apresentação na prainha da PUC São Paulo. 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. E nesse dia, nessa semana, né, onde cai justamente 16 de abril, nós geralmente aqui na PUC a gente organiza algum evento para justamente sensibilizar professores e alunos com relação à importância de cuidar da voz. Nesse dia, a gente tenta que todo mundo tenha acesso a alguma informação sobre a voz, né? Geralmente quem é profissional da voz tem um pouco mais de preocupação porque vive, a voz é o seu instrumento de trabalho. Mas na verdade qualquer pessoa pode ter um problema de voz e todas as pessoas deveriam sempre cuidar da sua voz. O profissional vai usar, né, tem uma demanda de uso muito maior, então ele tem que ter algumas atenções que sim são especiais e que o trabalho profissional requer, mas todo mundo, né, pode vir a desenvolver alguma coisa, então todo mundo tem que ficar ligado com a voz, né? As pessoas geralmente esperam a voz ficar ruim para procurar alguma ajuda. Existem cuidados que são simples até, né? Você beber água frequentemente, a gente sabe que beber água faz bem para o corpo todo. É uma ótima atividade, vamos dizer assim, para manter o corpo saudável. Então, se mantém o corpo saudável, vai manter também a voz saudável. Dormir bem,
comer de uma forma assim, alimentos não condimentados, não gordurosos, em horários regulares. Enfim, são pequenas coisas do dia a dia, ter uma atividade de lazer, né, para de repente assim, também naquele momento estar repousando a voz, ir num cinema, num teatro, quer dizer, a sua cabeça vai ficar tranquila e a sua voz também vai agradecer por aquele momento de repouso. O cantor Luiz Aranha é um dos profissionais que dependem de sua voz. Convidado para o evento do Laborvox, ele fala dos cuidados que tem com seu principal instrumento de trabalho. Eu preciso procuro na minha cidade. Eu preciso. Hoje foi um show de manhã, né, que é atípico. Por um lado eu estou descansado, por outro a voz demorou para acordar. Então eu acordei e desde que eu acordei eu já estou aquecendo, já estou fazendo exercício, já estou fazendo vocalize desde de manhã, desde 2 horas antes de vir para cá, para chegar com a voz acordada. O trabalho musical ele é muito parecido com o atletismo nesse sentido. Então você não faz o trabalho, você já perde alguns limites de extensão vocal, já suja um pouco. No violão, aquela frase rápida que você fazia já não sai tão clara. Então, a manutenção ela é diária. Antes de cantar, fazer um bom aquecimento, fazer uma boa preparação, preparar o músculo, porque é um músculo, né? Então, se ele, de repente, vai para um esforço muito radical de cara, ele pode machucar. Bom, foi no lançamento do livro do Dr. Rui Altenfelder, que chama Saúde, Educação e Família. O Dr. Rui, ele é presidente voluntário do Conselho de Administração do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Ele falou um pouco sobre o livro e também falou da importância do estágio na vida do jovem que está na faculdade. O presidente voluntário do Conselho de Administração do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, Dr. Rui Martins Altenfelder, lançou em São Paulo seu 6º livro, que recebeu o título de Saúde, Educação e Família. Todos os anos, ao final do ano, seleciono o que a meu critério, foram as principais crônicas, artigos, publicados na mídia nacional e até internacional, e dessa seleção, geralmente de 35, 40 artigos, eu os reúno num livro. Este ano, eu reuni 37 dos trabalhos publicados no ano de 2014, e o título do livro foi o trabalho que, a meu ver, era o mais relevante. Ou seja, o trabalho em que eu tratei da saúde, da educação e da família. A saúde é apontada em qualquer pesquisa de opinião pública como um dos, se não o maior reclamo de todos os brasileiros. A Constituição diz claramente que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Só que ficou uma frase bonita na Constituição e não praticada no dia a dia. A educação, da mesma forma, é apontada, juntamente com a saúde, como um dos grandes reclamos dos brasileiros. A nossa educação é uma pirâmide invertida. Por quê? Porque a política educacional brasileira prioriza o ensino universitário, quando a pirâmide deveria ser voltada para o seu lugar normal e priorizar o ensino fundamental. Em geral, o jovem não teve uma educação fundamental ou básica condizente. Então, ele vai passando nos estados em que há aquela aprovação compulsória, ele vai se tornando, ao final, não é? Se forma, recebe um diploma, mas não sabe nada. Vide, por exemplo, o que aconteceu nesse último vestibular, não é? Onde nós tivemos milhares, aliás, milhões de jovens e, no entanto, apenas 200 mil conseguiram tirar nota na redação. Quer dizer, nós temos
analfabetos funcionais, milhões de analfabetos funcionais, que são aqueles que sabem ler, sabem mal e mal ler, mal e mal escrever, mas não entendem o que leem e muito menos o que escrevem. E para culminar, eu abordo nesse trabalho a família. E por que a família? Porque eu acho que, como dizia o Rui Barbosa, a família é a alma, é a pátria amplificada. Se você tiver famílias bem constituídas, com boa educação, com respeito à ética, com respeito ao próximo, você terá uma pátria forte. Não é? E o que está acontecendo hoje? Lamentavelmente, por força das lacunas na educação, nas lacunas na área da saúde e em outras áreas relevantes, a família acaba ficando enfraquecida. O Dr. Rui também falou sobre a importância do estágio para o jovem que está na faculdade e sobre o programa Aprendiz para jovens do ensino fundamental e médio. O objetivo é a inclusão, é incluir o jovem, principalmente aqueles mais carentes, no mercado de trabalho. Para isso, ele tem que ter boa formação. Daí, o CIE é um dos pioneiros, por exemplo, no estágio profissional. O CIE nasceu aqui dentro o estágio e foi sendo aperfeiçoado, inclusive a legislação que não existia passou a existir, também graças à contribuição que o CIE deu e vem dando. A prova disso é que cerca de 15 milhões de jovens já passaram pelo CIE ao longo desses 51 anos, esse ano que o CIE completa. E, para os menos jovens, o CIE oferece o curso na área da formação do aprendiz legal. Foi uma boa ideia que o governo do presidente Lula teve de criar a formação do aprendiz legal. Hoje, cerca de 300 mil jovens já passaram ou estão passando pela formação do aprendiz legal em todo o Brasil, promovido pelo Centro de Integração Empresa e Escola. Através do estágio, você faz aquele famoso tripé, né? Quer dizer, o jovem na escola. O jovem na escola, através do CIE, vai para a empresa. E esse tripé, escola, CIE, jovem e a própria universidade, né, acabam propiciando a formação de um profissional que, passando também aqui pelo CIE, recebe treinamento, recebe cursos de educação à distância e, ao final, consegue o seu primeiro emprego e, a partir daí, se desenvolve. Esse projeto nasceu das minhas aulas na PUC. Então ele é filho de duas coisas, da PUC e das minhas aulas. E vários episódios que chamavam a atenção, a maior parte aconteceu comigo mesmo e com meus alunos e alunas. E outros foram com colegas que contaram as histórias e achavam engraçado e tal, coisa de sala de professor. Então eu escrevi crônicas que eram publicadas no Jornal dos Professores da PUC e depois eu juntei tudo nesse livro aqui que se chama Coração Docente. E eu acho que o título traduz bem o estado de espírito que atravessa essas páginas. Minha aluna queima fumo. Querida aluna, pois é, aconteceu. Não foi de repente. Já naquela sexta-feira eu notei alguma coisa esquisita no seu jeito meio eufórico, meio misterioso de cumprimentar. Você estava numa rodinha de colegas, na rampa, ali perto da entrada do ginásio, onde havia uma festa. Durante as aulas, claro, eu estranhava sua dificuldade de concentração, agravada pela inassiduidade, complementada pela irritante insistência em não deixar a aula deslanchar. Tudo bem. Seriam só pentelhações da juventude? Já começava a me acostumar com o cheiro da erva,
Às vezes a gostar dele, admito, quando passava ali pela viradinha da sala de convivência de vocês, ou pelos cantos escuros das escadarias. Cheguei a ver jovens cheirando um pozinho na maior desenvoltura, embalados por metros cúbicos de cerveja e pelo barulho de enormes caixas de som. Também permaneci meio indiferente quando alguns professores mais exaltados cobravam providências urgentes da direção da escola. Mas afinal, tratava-se sempre de alunos dos outros. Aí aconteceu. Não foi de repente, mesmo, já o disse. Sem pedir licença, você e sua amiga saíram da sala bem na hora em que me virei para o quadro negro e peguei o último teco de giz para complementar minha lição. Mas, como o dedo não escreve, fui à secretaria buscar mais giz. Foi quando me deparei com vocês duas fabricando umzinho debaixo da jabuticabeira. Desculpe ouvir você sussurrar, com o sorriso mais amarelo que vi na minha vida. Amarelei também e não disse nada. Tá bom, não tem de quê, mesmo porque você não me ofendeu. Há até quem discuta se a maconha faz algum mal, mas só desculpo se você me perdoar. Perdoar esses anos todos em que assisti, impotente a essas coisas, de suma importância para você, invadirem o chamado recinto escolar. E eu não ter sido capaz de, junto com meus colegas, eméritos educadores de uma das melhores instituições do Brasil, ter dado uma resposta pedagógica a isso. Aliás, não dei resposta a nada. Preferi ostentar competência na minha matéria, investir numa relação meia-boca entre professor e aluno, refugiar-me no cumprimento de prazos e portarias, tranqueira bem distante da sua vida. Aconteceu. Perdi a inocência. Continuo sem saber o que fazer. Só que dessa vez eu sei disso e não me conformo. Aquele cigarro de maconha tem um rosto conhecido por trás dele. Não mais de alunos dos outros, mas o seu rosto. Seja feliz, seu professor. O programa Universidade Aberta de hoje vai ficando por aqui. Se você quer assistir as nossas matérias, acesse o nosso site www.tvpuc.com.br. Acompanhe também nas redes sociais e no youtube.com/tvpuc.